Olá, boa tarde. O Manchetes Noticidade está no ar. Foi enterrada no fim de semana uma jovem de 18 anos que morreu em São Roque depois de receber anestesias em um consultório dentário na cidade. A suspeita é de que a paciente tenha sofrido um choque anafilático. Luciana de Almeida Granadeiro Neto tinha 18 anos e era considerada uma jovem esforçada. Morava em Alumínio, cursava nutrição em uma faculdade de Sorocaba e pretendia se casar no próximo ano. Plano interrompido após consulta com uma cirurgiã dentista na cidade de São Roque para retirar os dentes do siso. Os terceiros molares são os últimos da dentição e normalmente surgem entre 16 e 20 anos. Segundo a família, Luciana reclamava dos dentes e marcou de extrair os 4 de uma única vez. A cirurgia marcada para a parte da manhã não chegou a ser realizada. A família afirma que assim que a anestesia foi aplicada, a estudante começou a passar mal. Estava tendo uma convulsão mesmo forte. Ela acorda, eu falei, não acorda não, vamos chamar a emergência. A estudante foi socorrida à Santa Casa de São Roque, que fica a poucos metros do consultório, mas não resistiu. Um boletim foi registrado pela família. A ocorrência consta como morte suspeita. Os parentes querem saber agora se a quantidade de anestesia para extrair os dentes foi exagerada para a paciente que pesava 43 quilos. Eu achei estranho o seguinte, falou que podia aplicar até 10 ampolas. Eu acho que não existe isso, entendeu? De anestesia. Isso que aplicou 6. Nossa, eu achei um absurdo já, pelo tamanho dela, tudo, achei um absurdo. Dona Evani, mãe de Luciana, chegou a atender aquele que seria o último pedido da filha antes dela ir ao consultório dentário. Mãe, faz uma sopinha para mim, porque eu vou poder comer quando eu voltar. Ela falou assim, faço, filha, assim. A situação trágica, que ainda será esclarecida pela Justiça, deve servir como alerta para que outros casos como este não venham a se repetir. Quero que isso fique de servir de alerta para outras pessoas que não passem por o que eu estou passando, porque ninguém sabe essa dor, só quem passa. E nossa produção tentou contato por meio de telefones fixo e celular da dentista responsável pelo consultório, para que ela pudesse se posicionar sobre o caso. Mas a profissional não foi localizada e não retornou nossas ligações. Agora a gente fala sobre o caso do homem de 44 anos que foi preso suspeito de abusar sexualmente de crianças no bairro do Éden, em Sorocaba, na última sexta-feira. Hoje, a delegada da mulher de Sorocaba, que investiga o caso, conversou com a nossa equipe. As denúncias chegaram a partir de 2 mães, cujas filhas relataram que o marido, da senhora com a qual elas deixavam as crianças sendo cuidadas, havia abusado sexualmente delas. Com o relato dessas crianças, com o registro desses documentos, nós começamos a investigar o caso e então conseguimos que elas viessem, prestassem o depoimento, se submetessem a exame de corpo de delito e nos informassem que eventualmente outras crianças ali também estariam sendo abusadas da mesma maneira. Outras mães serão ouvidas por iniciativa da polícia. Por iniciativa da polícia, serão ouvidas, inclusive o autor já encontra-se detido por prisão temporária, também pedida por essa especializada. De que forma que as crianças relatam o que aconteceu? Elas têm noção do que aconteceu com elas é errado, elas contam isso de alguma maneira, uma delas inclusive se sentiu culpada de ter sido vítima disso, uma situação muito constrangedora. Mas elas narram com riqueza de detalhes o que acontecia ali na casa. Polícia Federal apreende 850 quilos de maconha, além de munições para fuzil. A droga foi encontrada às margens da rodovia Castelo Branco. As centenas de tijolos de maconha estavam neste caminhão que vinha do Paraná. Segundo a polícia, a droga estava em um galpão na zona industrial de Sorocaba. 2 homens foram presos em flagrante e um menor apreendido. E nessa ação foram presos três pessoas e um menor. Ele foi apreendido porque ele estava na guarda do depósito. Foi ele quem abriu o portão para que a droga fosse ali depositada,
Também foram apreendidos 2 carros, munição e armas de uso restrito das Forças Armadas. O entorpecente seguia do Paraná para cidades do estado de São Paulo. A droga veio, segundo notícias, veio do Paraguai, através de um caminhão. Nós cremos até o momento que parte seria talvez para São Paulo e parte aqui para a região de Sorocaba. 2 homens foram presos com mais de R$185 mil em dinheiro e cheques, além de máquinas caça-níqueis em 2 chácaras em Sorocaba. Uma no bairro Jacutinga e outra no Horto Florestal. Ao todo foram 8 máquinas caça-níqueis, munições e um revólver. O dono das chácaras, que era fugitivo da justiça, e o caseiro estão à disposição da justiça. Está à procura de emprego? Então não perca no próximo bloco as vagas disponíveis em Sorocaba e Votorantim. E veja também, ministro dos Esportes visita a cidade de Itu. A gente volta já. A Câmara de Sorocaba realiza neste momento uma audiência pública para discutir o projeto de lei do Executivo que prevê aumento no repasse de verbas em R$505 mil mensais à Santa Casa de Misericórdia da cidade. Entre os convidados para a audiência estão o secretário municipal de saúde, Armando Raggio, e o diretor clínico da Santa Casa, Milton Palma. A verba seria destinada para a manutenção dos serviços e reajuste nos salários dos médicos. O projeto deve ser votado ainda hoje, às 3 horas da tarde, em sessão extraordinária. A Polícia Militar Ambiental de Sorocaba prendeu 20 cães que viviam em condições precárias em uma casa no distrito de Brigadeiro Tobias. Os animais não apresentavam sinais de maus tratos, mas eram mantidos em meio a muito lixo. Eles foram recolhidos e levados para um sítio em Piedade. Além da multa de R$11 mil, o dono também terá que castrar os cães e construir um canil. Está procurando emprego? Então fique atento às vagas que o posto de atendimento ao trabalhador de Sorocaba oferece. Pedro Leão. Uma das opções para quem está procurando emprego em Sorocaba é o posto de atendimento ao trabalhador. Aqui no PAT, a pessoa pode tirar a carteira de trabalho e tem acesso às vagas do Mais Emprego. Sobre este assunto, eu converso agora com o técnico do PAT, Marcos Salinas. Marcos, quais são as vagas disponíveis aqui no PAT? Nós temos vagas nas áreas de serviço, indústria e comércio, principalmente na construção civil. Temos vaga de pedreiro, carpinteiro, encanador, mestre de obras, também como soldador, técnico eletrônico, vigilante e aí por diante. E o que a pessoa precisa para se candidatar? A pessoa precisa entrar no site maisemprego.mte.gov.br. Ela pode fazer pela internet ou no Poupa Tempo ou aqui no PAT, trazendo os seguintes documentos: o CPF, o RG, a carteira de trabalho e o número do PIS. Ok, muito obrigado. O PAT funciona das 8 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta. Ele está localizado na rua Coronel Cavalheiros, aqui no centro de Sorocaba, próximo ao Terminal São Paulo. E em Votorantim, quem oferece apoio ao trabalhador é o CAT, que também tem vagas. Renato Diniz. São mais de 160 vagas para 40 cargos de todos os tipos de escolaridade. Sobre isso, eu converso agora com a gerente do CAT Votorantim, Sandra Portela. Bom, quais vagas a gente pode destacar? Nós temos vagas para auxiliar de produção, onde o profissional ele precisa ter o ensino médio completo. Temos também o coordenador de TI, nós temos o pintor industrial, temos o operador de jato, caldeireiros, mecânicos, montador. Temos também praticamente podemos considerar funções assim das mais específicas como as mais simples, né? O servente de pedreiro, o pedreiro, o carpinteiro, que são funções hoje que é difícil você encontrar os profissionais. E como o candidato pode preencher essa vaga? O que ele precisa fazer? Ele precisa, em primeiro lugar, se qualificar, né? Muitas vezes você tem o profissional que ele quer concorrer à vaga, mas infelizmente ele não tem a qualificação. Outro ponto que nós citamos é os profissionais, quando vão até nós, eles muitas vezes só vão somente com o currículo. E para a gente é muito importante que a pessoa compareça com a carteira profissional. De que forma funciona o atendimento do CAT? O que mais vocês fazem? Nós recebemos o candidato até lá, se ele já atendeu o perfil das vagas, nós fazemos o encaminhamento do candidato ou para a empresa, ou seja, para a agência. São vagas só para Votorantim, só de empresas de Votorantim? Não, nós atendemos Votorantim, Sorocaba e região. Tanto empresas quanto candidatos? Tanto empresa como candidatos.
Muito obrigado pelas informações. O CAT fica na Praça de Eventos Leci de Campos e o e-mail é o catcat@votorantim.sp.gov.br. Belas opções. A semana começou com sol e muitas nuvens na região. Em Sorocaba, a máxima chega aos 26 graus. Veja como ficou o tempo em outras cidades. Em Itapetininga, a mínima prevista é de 15 graus e a máxima chega aos 25. Campo Limpo Paulista tem máxima de até 26. Em Piedade, as temperaturas ficam entre 13 e 24 graus. Porangaba tem mínima de 16 e máxima de 27. Um incêndio em uma casa agora há pouco deixou 2 crianças gravemente feridas em Tatuí. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das crianças teve 80% do corpo queimado e a outra foi carbonizada. O incêndio já foi controlado, os bombeiros ainda permanecem no local. Durante o fim de semana, o ministro dos Esportes esteve em Itu. Em menos de um mês, esta foi a segunda vez que Aldo Rebelo veio à região. Em visita ao cartódromo de Itu, Aldo Rebelo posou para fotos ao lado de pilotos de várias idades. A visita é para comemorar os 19 anos do Centro de Atividades de Kart. O automobilismo é um esporte importante, revelou para o Brasil e para o mundo talentos como o Ayrton Senna, o Fittipaldi, o Piquet, entre outros, e nós temos essa preocupação. O cartódromo é destaque no país quando o assunto é alta velocidade e já sediou competições importantes. São 60 boxes fechados, arquibancada para 1.000 pessoas sentadas e pista com 1.240 metros de extensão e 8 metros de largura. Além da visita do ministro, pilotos de várias partes do país participaram de mais uma etapa da 11ª edição do SKB, Super Kart Brasil, projeto que começou há 3 anos. Hoje a gente é um dos melhores e maiores campeonatos de kart do Brasil. Tentamos juntar todos os melhores pilotos e os melhores karts e sempre nos melhores pistas, que essa é a nossa filosofia. O automobilismo é um importante segmento para o país. Não para de crescer e de gerar empregos, como ressalta o diretor do cartódromo da cidade. O automobilismo hoje, diretamente, ele emprega mais de 800 mil pessoas. É dividido em 2 categorias. Você tem o automobilismo como esporte e o automobilismo como mobilidade. Por falta de mão de obra especializada, um projeto está em análise para formar novos profissionais. Hoje nós temos aqui 19 oficinas que sofrem com falta de mecânicos, nós na organização com falta de sinalizadores, cronometristas. Então nosso objetivo 2014 e 2015 é ter aqui um centro formador de novos profissionais. Em Tatuí foi realizada uma procissão em homenagem a São Jorge e depois os cavaleiros festejaram no Asilo São Vicente de Paulo. A festa animou. A senhorinha até cantou junto, olha só. Ela é uma das assistidas do Lar São Vicente de Paulo, local onde esse ano foi feita pela primeira vez a tradicional procissão a São Jorge. A nossa casa tem 108 anos, nós temos 88 assistidos, 53 funcionários, então é de grande importância tanto essa renda obtida nesse evento, como esse movimento festivo que traz muita alegria para os nossos assistidos. Uma das maneiras de arrecadação este ano veio bem saborosa, cada prato desses R$10. Quem também saboreou a festa foram as crianças, que aproveitaram os brinquedos disponíveis. A família Sanches acordou cedinho para cavalgar. Todo mundo reunido. Para o pai, momento de recordar. Porque é uma tradição há muito tempo, meu pai gostava, minhas crianças gostam. Então a gente sai, tudo que é desfile, cavalgada, tropeada, romaria, a gente faz o que pode, dá um esforcinho e sai. E os filhos? Esses cavalgaram antes mesmo de nascer, não é, mamãe? Desde que nós nos casamos, desde que nós namorávamos, meus filhos foram nascendo, já foram participando também e sempre nós procuramos estarmos unidos nesses eventos. Estar com a família é bom. E entender que tudo isso é por conta da fé, fica melhor ainda. São Jorge inspira garra, valentia. Dá força, dá alegria. É cavalgar aí por toda a vida. Pra sempre. Até o último dia, se Deus quiser. Qual era o nome daquela mulher? A flor
O Manchetes Noticidade termina aqui às 7h15 da noite. Não perca o Noticidade. Tenha uma ótima tarde e obrigado pela companhia. Até mais. Tchau.